Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre saúde mental. Hoje estamos aqui novamente com duas convidadas super especiais. Eu sou Amanda Bezamar. Eu sou Luciane Bezamar. E vamos receber aqui hoje a Cíntia Machado, que é psicóloga, especialista em psicopedagogia e neuropsicologia. Olá. E a Alessandra Marassi, professora e fonoaudióloga, psicomotricista e treinada e facilitadora de comunicação não violenta. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. A gente vai falar de comunicação não violenta. Então, nessa mesa hoje nós estamos nós quatro. Escolhemos estar nós quatro, né? O que foi muito bom. Mas temos aqui uma pessoa que é a pessoa que está especializada nisso e vai trazer para nós com bastante técnica, né? Ale, você já começou dizendo assim, é uma formação extensa. Então, assim, a seriedade disso, eu acho que você vai trazer. Eu acho que nós, como pessoas da área de saúde, falamos disso, mas eu acho que isso tem um ponto, né? O tempo todo, né? Mas isso tem um ponto de seriedade que hoje a gente quer te ouvir e quer trocar com você em relação a isso. Sim. Tá bom? Vamos! Vamos lá. A gente vai seguir uma ideia de entender crenças que podem existir aí sobre comunicação não violenta. Eu acho que de uns tempos pra cá isso ficou muito na boca do povo, todo mundo falando de comunicação não violenta e muita gente pra falar e pouca gente que realmente entende. Sim. Né? E eu acho que uma coisa que surge muito quando a gente inicia essa ideia e perspectiva de comunicação não violenta é achar que a comunicação não violenta, o formato de falar é um formato calmo, formato doce, que a gente vai ter que ser sempre um tititizinho, um quequequezinho. Acho que a gente pode começar desconstruindo isso de alguma forma, né? Sim, então, é justamente o contrário, né? A comunicação não violenta não é sobre a gente virar o alecrim do campo, né? Porque existe essa crença. E eu acho que é pelo contrário. A comunicação não violenta, ela é um instrumento que vai dando pra gente justamente o poder de você poder dizer não, de você poder dizer chega e de você não ser violento com você mesmo. Porque a violência, ela tem muitas camadas, né? Existe uma coisa também que é um mito que as pessoas escutam, mas comunicação não violenta. Mas eu não sou violento, né? Eu não grito, eu não xingo ninguém, eu não... E existem tantas formas de violência, né? A gente pode ser extremamente violento falando doce. A gente pode ser extremamente violento, abusivo, ficando em silêncio, né? Então, a comunicação não violenta, ela vem desse lugar, ao contrário do que algumas pessoas estão aí divulgando, que é virar o bonzinho, o alecrim do campo, o ser de luz. Não tem nenhum ser de luz, né? Estamos todos aí trabalhando isso. E é justamente você entrar num lugar onde você percebe diversas coisas e você passa, em primeiro lugar, a não ser violento com você. E aí, para não ser violento com você, muitas vezes você vai dizer não, e se você precisar dar um grito, dizendo, chega, que não, é isso que é não ser violento, né? Então, o primeiro mito desmistificado. É literalmente não se violentar, né? Sim, em primeiro lugar, né? É passar a ter um outro olhar, e aí quando você passa a ter esse outro olhar para você, fica mais fácil de você ter para o outro. Então talvez você tenha conversas mais conscientes, né? Limites mais consistentes. Exatamente. Exatamente. Acho que passa muito por aí, né? Uma coisa que a gente trabalha muito nós no consultório, são as vias comportamentais, né? As 3 vias comportamentais. Aí a via de agressividade, de passividade e de assertividade. E o que eu vejo muito quando você trouxe essa fala da comunicação violenta é pacientes que geralmente optam por seguir uma via muito mais passiva do comportamento acham que não estão tendo nenhum tipo de violência, nem na comunicação, nem nada, né? É isso, acham que são os polianos, os alecrins dourados. Mas, na verdade, a violência está em outro lugar. Sim. Né? Esse não... esse tá violentando seus próprios direitos. Esse permitir também é não dar uma limite ao violência. outro, né? E deixar que o outro passe por cima de você em todas as instâncias. E a gente vai passando a vida dizendo sim pro outro e dizendo não pra gente. Tem coisa mais violenta do que essa, né? Você faz o que você não deseja, mas você precisa dizer sim pro outro, porque você precisa ter essa imagem aí do passivo, do bonzinho,
Para ser amado, aí tem várias vertentes de crenças. Daquele que cede sempre. É literalmente dar limite ao outro, né? Sim. E ser assertivo com você, né? E não ser passivo. Isso dá até a interrogação do nosso outro podcast, né? Que comunicação é essa que está sendo ensinada para as crianças, né? Quantas interrogações dá dentro disso, né? Sim. Desde a criança que não tem limite nenhum até a criança que é submetida. Né? Os sem limite nenhum, os pequenos ditadores, né? Os pequenos reizinhos que gritam, né? Até na minha prática eu vejo e assim... Não, você me prometeu, mamãe, você vai ter que cumprir. Vai ter que. Você vai ter que cumprir. Não, você não vai fazer isso comigo. E você gritou comigo, mãe. Desculpa, meu filho, não vou gritar mais. Então, assim, né, acaba sendo... E como isso é distorcido, né? Distorcido. Porque isso, por exemplo, pode ser usado, esse seu exemplo pode ser usado em nome do que a lei fala. Não, mas eu não vou dizer não pro meu filho. Não vou gritar, porque não vou isso dizer é não. dele, é um direito dele. Né? Só da que personalidade dele, né? Aí os pais se perdem no norte que uma criança precisa. Gente, muito filho sério precisa ser norteado. Criança não tem os recursos que um adulto tem. E ele precisa aprender e apreender esses discursos. Né? Essa forma de lidar com as coisas. Né? Eu costumo dizer assim, que criança, por exemplo, pode escolher algumas coisas, mas outras não nem todas. Pode. Tem coisas que não pode, são negociáveis, né? E eu brinco dizendo assim, criança pode escolher o sorvete, se quer de chocolate ou de morango. Mas se vai tomar sorvete, não pode. Não é uma decisão da criança. Criança pode escolher o casaco azul ou amarelo, mas se vai botar casaco, não é uma decisão eu gosto da do criança. exemplo que você dá do banho. Meia-noite. Você vai querer tomar banho com a boneca do cabelo louro ou você vai querer tomar banho com um cachorrinho? Mas você não escolhe se você vai tomar banho. Sim. Então, quando São você... muitas opções dadas, né? É. E permitidas, e permissivas, né? E pelo que eu entendo, a comunicação não violenta é isso, é você dar opções dentro do que é o limite saudável ali. Sim. E eu acho que essa coisa, quando a gente traz a criança, houve aí um engano, né, muito grande quando a gente fala de educação não violenta, que as pessoas confundem com uma educação permissiva. Então, eu não vou ser violenta e eu vou permitir tudo. E a permissividade, ela é muito violenta, né? Então, você tira da criança esse recurso, essa força que ela vai adquirindo para depois ela enfrentar a vida dela. Você tira da criança a reflexão sobre as coisas. Exatamente. E assim, não é sobre isso. Não é sobre isso. Sobre pode tudo, né? Você ter um lugar ali, né? Eu sempre dou esse exemplo. A criança, então, não pode chorar, né? E a gente, dentro de uma comunicação não violenta, de uma educação não violenta, sim, ela vai chorar, ela vai ouvir o não. A diferença é que antes a gente ouvia o não sozinha no quarto e chorava lá, desamparado. E na nossa proposta de uma educação não violenta, eu vou manter o meu não, mas eu vou estar com você. Eu vou deixar claro que eu não vou deixar de te amar porque você tá chorando. Você não tem isso... E tudo bem ficar triste porque tem coisa que deixa a gente triste. E tudo bem. E olha só, eu tô entendendo que você tá com raiva. Mas é isso. Você não vai poder não tomar banho. Você vai tomar banho e eu vou com você. É o não com apoio, né? É o não com amparo. Norteado, né? Norteado. O que vocês estão falando é isso. É assim... Você não vai distorcer o limite, porque distorcer o limite é violento. Você mantém o limite e instrumentaliza lidar com o limite. Não é não lidar, não ter limite. Isso extrapola tudo que é não violento, né? Sim. É continuar existindo aquela regra, continuar existindo aquele limite, mas que você consiga instrumentalizar a pessoa para lidar com aquilo. Vocês falam a gente fala de criança, mas isso é para qualquer pessoa. Sim, qualquer idade, qualquer idade. Assim, lidar com limites é uma coisa muito difícil, é um desconforto. E se a gente não tem instrumentos para lidar com esse desconforto, a gente vai acabar entrando em mecanismos que são os mecanismos que a gente trata em terapia. Sim, mecanismos de evitação, mecanismos de fuga, mecanismos... E por assim vai. Eu acho que eu tenho uma pergunta boa para a comunicação não violenta, que é parecido e pareado com uma coisa que a gente já estava conversando no off aqui também. Que eu acho que você trouxe essa ideia de que você começa a comunicação não violenta se avaliando, né? E aí, como que a gente faz isso?
Eu acho que assim, qual é o parâmetro que eu tenho para avaliar o quando eu estou fazendo uma comunicação não violenta e o quando eu estou fazendo uma comunicação violenta? Então, vamos lá. Vamos esquecer esse nome assim, comunicação não violenta, e pensar assim, as comunicações, né, quando tá tudo bem, tá tudo certo na nossa comunicação e tudo. Ela está sendo eficaz, Ela está né? sendo eficaz, o outro está me compreendendo. Mas existe um momento, e esses momentos são muitos, que você entra em conflitos, né? Porque eu tenho a minha ideia, a minha vivência, a minha história, ela tem a dela, vocês têm, e esses conflitos, eles aparecem. Quando a gente para de olhar para esse conflito como um confronto, que a gente pode passar a olhar, né? Eu tenho algo aqui no meio, e aí isso tá virando uma disputa. A gente tem um problema, eu e a Amanda, e aí a gente passa a trocar culpas aqui, né? Não, Amanda, olha, você não fez isso, não, foi você que não Só fez. acusações, né? Acusações e julgamentos. Quando eu passo a pegar essa questão aqui e olhar para cá aqui e entender eu gosto muito da comunicação não violenta com o por favor, né? Eu acho que é uma forma rápida da gente resumir. O que é comunicação não violenta? É quando a gente pode entender o por favor do outro dentro desse conflito. Então, assim, qual é o seu por favor? Se eu entendo que às vezes você está gritando comigo, mas você não está gritando comigo, você está tendo um por favor aí, né? O teu por favor está saindo da forma errada porque você não se conhece para você dizer esse por favor. Então, assim, eu dou esse exemplo. Eu ingressei na comunicação não violenta num papo que eu tive na praia. Eu tenho 3 filhos, eu sou uma mãe solo, eu cuidei dos meus filhos sozinha. E eu comentei na praia com um amigo que para eu conseguir a colaboração dos meus filhos, eu só conseguia quando eu começava a gritar. Então eu chegava em casa e eu gritava, eu xingava, eu falava. E aí ele me olhou e falou: olha, isso não tem nada a ver com você. Você sabia que tem uma outra forma, né, de você... E aí eu embarquei nessa coisa, nessa formação. E é a via que a gente conhece, né? A via do impor, e não precisa ser assim. Então, assim, eu fui entendendo que o meu grito, ele estava querendo expressar qual necessidade minha, né? Que é o caminho que a gente faz. O que eu estou sentindo? E qual é a minha necessidade que não está sendo atendida? Então, eu me sentia muito cansada, eu me sentia frustrada. A minha necessidade era a necessidade de colaboração. Nós somos uma família, eu preciso. Mas eu tinha outras formas de dizer isso, mas eu só consigo dizer isso desse outro lugar. Nossa, isso está muito alinhado com uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes, que é esse lugar de entender para além do formato da comunicação. Entender a função da comunicação. Isso. Então, a partir do momento que tem alguém se comunicando num formato agressivo comigo, se eu só foco no fato, que nem você falou, o fato da pessoa estar se comunicando de forma agressiva comigo, eu perco o que ela tá querendo comunicar pra mim. Porque automaticamente eu vou entrar numa postura violenta também. Eu vou entrar numa postura de me defender, eu vou entrar no formato e não na função. Sim. E a partir do momento que eu dou um passo pra trás, olho aquilo como que é um formato de traduzir algo, e entendo o que tem por trás daquilo. Qual é o por favor? Qual é o por favor? Faz muito mais sentido o que eu vou construir do meu comportamento a partir daí e conseguir construir, inclusive, de uma forma não violenta. Sim. A gente há de convir que isso requer um autoconhecimento muito grande. Sim. Né? Então, eu acho que as pessoas também... Porque, na maioria das vezes, quando você fala de uma... Por exemplo, é possível discordar de uma pessoa com uma comunicação não violenta. Totalmente. Né? Mas não é como as pessoas, na maioria das vezes, entendem ou usualmente fazem. Né? Elas acabam entrando numa discussão da situação e que aquilo toma uma proporção maior. Sim. Se eu compreendo, primeiro, que quando o outro está brigando por aquela situação, aquilo é dele, não meu, eu já faço uma dissociação. Essa diferenciação. Essa diferenciação é necessária, né? Isso é do outro, pera lá. Isso não é meu. O que ele quer com isso, né? Com essa atitude, com essa fala. Exatamente. Isso é do outro, não é meu. E aí eu tenho o meu direito, que aí entra a minha comunicação
de dizer, olha, entendo você, embora eu não concorde. Exatamente. E eu tenho o direito de não concordar. Né? Mas, de verdade, é preciso uma autorregulação grande. Sim. Então, eu acho que quando você está falando disso, por exemplo, que você citou esse exemplo seu de mãe, né? É você, na verdade, é a pessoa botar o pé no freio e se olhar dentro da relação. Porque para mim traduzia desespero, o seu grito, né? Sim. Desespero do que você esperava deles, embora eles não tivessem talvez entendendo efetivamente o que você esperava deles. Tem uma fala que a gente usa, teve até numa apresentação nossa, que é uma história que a gente conta inclusive para as famílias, que é a seguinte: qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega numa sala e você vê os seus filhos ou crianças que sejam brigando mesmo, se batendo, gritando? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? E aí vem as famílias, vem os profissionais, vem quem quer que seja e colocam um monte de coisa, regras, isso, aquilo. Eu tenho que fazer assim, tem que fazer assado. E é isso, as famílias focam os pacientes, os terapeutas, às vezes, inclusive, no formato. E sendo que, na verdade, o que eles têm que fazer é dar um passo para trás e se olhar primeiro. Sim. A primeira coisa que você tem que fazer é se regular. Se você não chegar nesse lugar regulado, você não vai chegar com nada que vá realmente conseguir consequências positivas. Sim, sim. Eu falo que é como se fosse aprender uma nova língua, né? Comunicação não violenta não é você ler um livro e você achar que eu li um livro, eu assisti uma pessoa falando e agora eu vou falar de uma outra forma. É falar uma nova língua, é uma nova forma de estar, literalmente. É para todo mundo? Pode ser que não, e tudo bem, né? Isso faz sentido para mim, isso mudou a minha vida, as minhas relações, mas faz sentido para todo mundo? Não. E eu não acho que o outro é melhor ou pior. E dentro dessa coisa até da tua primeira pergunta, quando eu comecei a trabalhar com comunicação não violenta, eu tive um impacto na minha família, assim, nos meus pais, nos meus irmãos. A minha mãe falava, porque eu vivia dizendo sim, né? Eu era aquela filha boazinha, aquela filha que mesmo não querendo, eu recebia todo mundo, eu ia fazer o almoço no domingo, eu estava exausta, mas eu dizia sim, porque eu não sabia dizer o não. E aí eu passei a dizer, hoje não, gente, eu tô cansada. Você está sendo violenta. E aí minha família dizia, comunicação não violenta, né? É assim que você é? E eu explicava assim, gente, a minha escolha agora é não ser violenta comigo. Eu só tô dizendo não. As pessoas não estão acostumadas a ouvir o não, a receber certos limites, né? Então, justamente é o contrário, né? Do ser o alecrim do campo. E achar que comunicação não violenta é não criar desconforto também é um erro. Muito grande. Não é isso, né? Não é não criar desconforto. É criar desconforto de uma forma saudável. Exatamente. Entendendo que as pessoas precisam saber lidar, inclusive, com o desconforto. Não é permitindo tudo, né? Tudo tá ao seu redor, assim. O que você falou é engraçado, né, Ali? Porque assim, eu cedia sempre, então a fala é sempre permissiva, sem limite ao outro. E aí, quando você diz o não, parece que você está sendo agressiva, né? Você estar em conexão e validar o que você está sentindo. Sim. Isso é muito simbólico, né? E mostrar para o outro, porque assim, quando você não se permite e você valida um sentimento seu, assim, por que eu vou ultrapassar o meu limite, né? Sendo violenta comigo e permitindo coisas e falas e atitudes do outro, e onde isso vai levar, né? Onde isso vai me levar e o que eu mostro para o outro? Que crescimento é esse? Sim. Então, é reconhecer. E quando o outro vem com toda a agressividade, que a gente fala da comunicação eficaz, da comunicação não violenta, de que a gente tem várias formas de se falar a mesma coisa, eu sempre disse isso aos meus filhos, a gente tem várias formas de se falar a mesma coisa. Você pode estar falando gritando, com raiva, agressivo, ou você pode falar o que você está sentindo de uma outra forma. Então, e isso é muito simbólico, isso é muito complexo. Isso pra mim soa assim, como o passo seguinte, sabe? É isso, essa autoavaliação, compreensão da comunicação, não no formato, mas na função, e aí você aponta o dedo pra você e trabalha o seu formato. Sim.
Porque, e é curioso, né? Porque eu acho que o que o senso comum acaba focando é justamente nisso, antes de qualquer coisa. O formato que essa pessoa tá me entregando isso. E não percebe que por trás disso tem toda uma outra camada de coisas muito mais profundas do que só o formato que eu tô entregando na minha comunicação ali naquele momento, né? Sim. É muito curioso. Brotou um lanchinho aqui, gente. Opa. Pegar uma coquinha. Vamos lá, Amanda. Qual é a próxima crença aí? Acho que a próxima é essa ideia de que a CNV, né, comunicação não violenta, é apenas uma técnica para profissionais da saúde ou da educação. Então, a CNV é uma técnica. Claro que a gente tem falado em termos técnicos aqui, eu acho que não se anula isso, mas eu acho que você pode trazer essa perspectiva de que não é só técnica. E nem é uma técnica, porque quando ela vira uma técnica, ela foge da sua essência, ela vira algo chato, né? Você tem que seguir, porque o Marshall Rosenberg, que foi o organizador ali dessa comunicação não violenta, isso é muito legal dizer também, né? Ele vivia num contexto de muito preconceito, né? De muitas diferenças sociais. E isso, a comunicação não violenta, ela surgiu dessa necessidade de lutar por causas sociais, né, por mais igualdade, por mais consciência nessas relações. Então, assim, de repente, esse objetivo principal, ele foi deixado de lado e virou uma técnica, como se fosse uma fórmula. Se eu seguir esses passos, o outro vai me ouvir e vai fazer o que eu tô querendo, às vezes, né? Como se fosse. E não é esse o objetivo. A gente aprende a fazer os pedidos, mas entendendo que você pode ouvir não. Né? Sabe o que eu fiquei curiosa ali? O que você acha da trend? Você já viu a trend da comunicação não violenta? Não. Tem uma trend que as pessoas fazem agora, que virou um meme, na verdade, né? Virou uma piada. Que é comunicação não violenta com sei lá quem. Comunicação não violenta com sei lá quem. Aí tem gente que faz comunicação não violenta com a minha mãe. Aí você chega e fala, mãe, você prefere me dar todos os seus perfumes ou me dar um Pix de R$500 pra eu comprar os perfumes iguais aos seus? E aí as pessoas colocam isso como comunicação não violenta. Nossa. E assim, é uma brincadeira, né? Um deboche mesmo de um lugar que é totalmente equivocado. É uma pena, né? Porque, assim, eu realmente acredito que a comunicação não violenta, ela é muito poderosa. Ela poderia estar transformando muitas relações. A gente funciona muito numa modalidade, né? Quando eu faço um treinamentos, eu gosto muito de dar esse exemplo do nosso cérebro reptiliano. Que quando a gente vivia lá no tempo das cavernas, se a gente estivesse no meio da selva e aparecesse um leão, a gente tinha 3 opções, né? Ou eu ia me embolar com esse leão, é você ou eu ia partir para a guerra com ele, né? Ou eu ia fugir, ou eu ia me fingir de morto. E o tempo das cavernas passou e a gente continua a reproduzir esse modelo nas nossas relações, né? Diante de um conflito, diante de algo que não nos agrada, a gente imagina, ou eu vou lutar com você e eu vou mostrar que eu tô certa, né? Ou eu vou ficar quieto ou eu vou sair fora disso, né? E aí a gente não olha para aquele conflito, a gente não olha de uma forma saudável. E quantas relações se perdem porque as pessoas ficam nesse modelo? Quantas relações lindas, quantas amizades, questões de trabalho, relações pessoais acabam, porque a gente continua nesse modelo e a gente pega essa via expressa. Então, assim, é fácil a gente fazer esse outro modelo? Não, porque é uma escolha, a gente tem que vir primeiro pra gente, né? Então, é um exercício mesmo, e também sendo empático com a gente, né? Quando eu falava muito com os meus professores sobre isso, né? Era tão legal quando uma professora falava assim, eu fiz dessa forma, Ale, eu fiz dessa forma, mas eu podia ter feito de outra, né? Nossa, que legal, você já tá conseguindo olhar, né? Você já pode comemorar, porque você tá
tá entendendo, e tudo bem, né? Então, assim, é mesmo esse processo e essa coisa, assim, de tanta seriedade, de tanta transformação. A minha formadora principal, que foi a Arnina, ela é israelense, a gente fez essa formação, ela dizia muito isso: quando você segue essa técnica é chato, você não consegue chegar no outro, mas quando você abre esse espaço, quando você vai primeiro para você, entende o que você está sentindo, entende a tua necessidade, você consegue ter com o outro essa conversa, até o jeito que você chega é diferente, porque você não chega botando o dedo na cara, você não está procurando culpados, você está procurando uma reflexão, se entender, né? Um entendimento. Porque a gente vai para as conversas querendo se entender. Quem aqui nunca teve isso? A gente se prepara para uma conversa, eu vou dizer isso, aí, cara, dá tudo errado. A gente acaba não criando essa conexão. Então, a comunicação não violenta, ela é uma proposta da gente se conectar. E a gente não consegue se conectar colocando o dedo na cara, nada disso, né? Então... eu não sei porquê, mas o que tem ficado pra mim nas falas é isso, é a questão da função e do formato. Sim. Você falou assim, às vezes a pessoa vem tão preparada com aquele formato e se perde na função. O que era mesmo que eu queria dizer e falar e comunicar? Não sei. Você se preparou tanto no formato, queria usar as palavras bonitas, queria ter um discurso X e Y, não deixar de falar isso, porque isso vai ficar parecendo bonito pra mim. Mas qual era a função da sua fala ali naquele espaço? Sim. O que você veio entregar? As meninas estavam me cobrando, sabe, gente? Porque essa semana eu tava mais enrolada. Não dei muito briefing pra elas, o que foi completamente errado da minha parte. Mas eu acho que vocês chegaram aqui com uma cabeça muito aberta de quem veio realmente com esse lugar da comunicação não violenta, de pensar qual é a função e o meu papel que eu venho fazer aqui agora nesse podcast. Então a gente chegou, bateu um papo inicial e as coisas estão fluindo por isso, porque acho que a gente parou de focar no formato e começou todo mundo aqui fazer parte de entregar uma mesma função, que é a gente entregar essa compreensão da comunicação não violenta aqui nesse vídeo, por exemplo. Sim. Né? Sim. E aí, norteando esse formato, todo mundo vai trazer a sua perspectiva. E olha como isso... Ai, gente, essa conversa é muito boa. Mas olha como isso enriquece o que a gente tá falando sobre. O lugar da gente tá todo mundo alinhado numa mesma função, não preocupado com o formato, é o oposto, né? Não é estar preocupado o tempo inteiro com o formato que eu vou comunicar. É colocar a função acima disso. Sim, sim. E o formato vem com tanta mais naturalidade quando você compreende a função, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem se norteando também nessa entrada no digital. Porque se a gente for ver lá o nosso primeiro vídeo, por exemplo, a gente, só nós duas, né? E aí a gente tem essa nova temporada, no novo estúdio, veio fazer outro vídeo só nós duas. A diferença é, assim, discrepante. O como a nossa preocupação no primeiro vídeo era muito o formato, e aí fica mais violento, né? Porque é quase isso, você quer que a pessoa engula o que você tá querendo trazer ali de alguma forma. E a nossa preocupação no outro era outra completamente diferente. Era eu estar trazendo as ideias de soft skill junto com ela, trazendo a experiência dela, compartilhando a experiência dela. Essa era a minha função ali. E aí fluiu de uma outra forma, porque a função não estava mais tão opaca por trás de todos esses formatos. E a comunicação não violenta é tão boa que a gente até tá podendo comer, se comunicando. Olha que beleza! Ficou não violento. Sim. Vamos lá. Vai. Eu acho também que a comunicação violenta, ela parte, mais uma vez, né? Eu sou muito defensora da educação. Muito, muito. Eu levanto muito essa bandeira de que realmente a educação, ela tem o poder de transformar aí a nossa sociedade, porque a gente aprende tanto a coisa da disputa, né? Essa dualidade tão violenta que a gente vive do que é certo e do que é errado, do que é o bom e do que é o mal, do que eu deveria e do que eu não deveria. Então, você não consegue sair disso, você não consegue ter esse terceiro olhar, essa terceira via, né? E a comunicação não violenta, ela está propondo isso. Mas se a gente tá o tempo todo nesse lugar de que eu preciso vencer você, eu preciso convencer você, sou eu que estou certo,
você já entra num... Porque tem sempre que alguém estar certo, né? Não, eu tô certo, você me escuta e é dessa forma. Eu vejo, você falou da educação, eu vejo da educação na escola, né? Educação formal, educação de casa, né? Com os filhos. Somos mães de 3 aí, né? Então, passamos por várias fases nesse processo de educação. E assim, ok, pai e mãe, eu costumo dizer, pai e mãe também erra, né? Mas, e os filhos também. Então, o que é validar o que o outro está trazendo. Então, assim, não é a minha verdade. Eu sou mãe, eu estou sempre certo. Tá, vamos lá. Não é deixar ele ali como, né, que a gente citou ainda há pouco, como os ditadores. Não é isso. Eu acho que a comunicação violenta, né, a Lê pode falar melhor aqui, por conta de toda essa tua prática, tua vivência, mas, assim, é você dar lugar ao outro de fala, né? E você está aberta a ouvir, sabe? E desde criança, e o adolescente, e o adulto. Porque a gente, às vezes, se surpreende com o outro, da forma com que ele traz, né? E assim, a verdade dele é... Não, você não está me ouvindo, peraí, não é isso que eu quero dizer. É meio que ter uma conversa. Você já pegou, assim, uma conversa? Não, você é isso que eu tô conversa, você está conversando com uma pessoa e a pessoa não está nem te escutando, ela já está pensando no que ela vai te responder. É isso. Isso. Não é isso que eu tô querendo te dizer. Não, mas você... Não, peraí, não é isso que eu tô dizendo. Espaço. Você não tá ouvindo, não é essa escuta, entendeu? Então, é violento quando não há uma clareza de entendimento, né? Eu trago um pouco isso pra prática, assim, pra minha prática lá no consultório. Eu sempre... E falo muito isso com as mães. Você deu um comando. Você espera aquilo da criança. É uma expectativa sua. E aí a criança pode ouvir ou não, pode entender ou não, pode ter uma clareza ou não desse entendimento. Então, faz o seguinte, pergunta para ele, você entendeu? Então, me fala, o que você entendeu? Porque aí, se ele trouxer, né, se o retorno for o que você espera, que o comando, digo, né, coisas práticas do dia a dia. Eu espero que você chegue da escola, que você tome um banho, que você descanse, que você faça a tua tarefa de casa. Ok? Combinado? Ok. E aí depois vem lá, né? A bronca, todo... Você não entendeu nada, tá? Mas então pergunta. Você entendeu o que a gente combinou? Né? Então, essa clareza, eu acho que passa pela não violência, né? Na comunicação. É um entendimento. E isso, eu acho que parte de tudo, né? De educação, dos pequenininhos, sabe? Essa fala que vocês estão trazendo me traz 2 perspectivas que eu acho que, assim, estudar me trouxeram essas perspectivas e eu fico quase triste de que só estudando isso ficou concreto pra mim, sabe? Como isso precisaria existir antes. Não só na minha cabeça, mas na cabeça de outras pessoas. Sim. E aí as 2 perspectivas que ficam pra mim dessa fala agora de vocês, a primeira é uma habilidade que você é ensinado de alguma forma, soft skills, a gente também tem vídeo aí, quando você é profissional e terapeuta, que enquanto você tá ouvindo o que a pessoa tá falando, resume, sintetiza o que a pessoa tá falando pra você, ou como você compreendeu, e devolve isso pra ela. Pra ver se é realmente isso que é isso que ela quer me dizer? É isso que ela quer te dizer. É isso que é escuta, né? Porque se a gente só internaliza aquilo, a nossa interpretação e maneira, e depois usa isso como ferramenta mais tarde pra o que for com aquela pessoa, talvez a gente não esteja alcançando a função daquela pessoa, o que ela queria realmente que a gente alcançasse. Sim. E a outra coisa é isso que você falou, Cíntia, do feedback. Gente, o como é importante feedback e o como as pessoas não trabalham na vida com feedback. Então, assim, se você tá atravessando uma mensagem, se você tá passando uma mensagem, tenta entender o que o outro entendeu da sua mensagem. Será que realmente eu consegui passar o que eu queria? Será que realmente o outro entendeu? Né? Porque aí é que eu vejo que houve essa comunicação, que é muito importante. E aí se embaralham muitos sintomas, né? De às vezes as pessoas nem quererem ouvir algumas coisas. E aí não faz as perguntas certas, não sintetiza na escuta e comprova, não efetivamente pergunta para gerar esse feedback saudável dentro de uma comunicação. Sim. Entre os signos da comunicação, né, gente? A comunicação tem os signos no sentido dos significados, né? E os significados são da sua cabeça. Do individual, né? Partem do individual.
Exatamente. O que São eu de pego, cada que um. recorte eu faço dessa fala. Aquela história, você sempre vai saber o que você disse, mas nunca Que vai o outro saber o que o entendeu. outro entendeu. Sim, exatamente. Né? Então você pode ter isso é uma parte que poderia ser uma técnica dentro da comunicação não violenta, que é você checar. Você entendeu o que eu disse? Me fala, o que eu te você disse? entendeu, né? Aí a pessoa fala, você fala, não foi isso não. Né? Foi Porque nada a gente disso. também não está acostumada a falar com Sim. clareza. Né? Então, é uma habilidade mesmo, que poderia ser bem antes, né? Que convida a sair de um protagonismo extremo, né? Exatamente. Porque se você tá num protagonismo extremo da própria vida, por que eu vou querer esse feedback todo e essa colaboração? Acho que a gente usou muita palavra do colaborativo, né? Como o colaborativo entra tanto para esse lugar da individualidade, quanto para esse outro lugar que a gente já falou de equipe e de função colaborativa e função comum ali, né? Nesse exemplo que a Cíntia deu da criança, né, é muito comum você pedir esse feedback para a criança, né? Olha, sua mãe está dizendo isso, ó, que ela quer fazer uma rotina, que você vai chegar em casa, você vai tomar banho, você vai estudar, aí você pede à criança, o que você achou disso que a sua mãe, ou o que você entendeu disso que a sua mãe falou? Ela quer que eu faça isso. E o que você quer? E o que você quer? Eu quero jogar videogame. Porque se não mudar eu quero crescer, e se eu, para crescer e amadurecer e ter bons resultados, importante, eu né, preciso pra mim? cumprir essa rotina da minha mãe. Se não linka essas Faz coisas, sentido pra mim, né? é o que a mãe quer, não é o que Sim, ele e quer. aí a né? gente entra na questão das punições e das recompensas, né? Porque o sistema de educação que a gente conhece é esse. E esse sistema não faz a criança entender. Se a gente olhar os adultos, eles não bebem para dirigir porque eles vão ser pegos na lei seca. Ou eles olham no aplicativo para saber se vai ter lei seca. Ninguém está preocupado se você vai dirigir bêbado e se você vai matar alguém ou vai se matar. Porque a educação que a gente teve foi nesse modelo violento. Ou você é recompensado, que é violento também, ou você vai ser punido. E não entra no que enfim. Embora esse paradigma, na verdade, se a gente parar para pensar, tem os motivos e as motivações também, né? Sim. Eu acho que a gente tem vieses disso, na verdade. Eu concordo com você, mas eu acho que, assim, compreender os motivos e amadurecer dentro dos seus motivos também, não em relação, obviamente, à questão, achei perfeita a comparação com a questão do dirigir, mas, assim, por exemplo, eu tinha um pai que ele vinha para reunião comigo e ele sentava, ficava, ele às vezes me fazia fazer 2 sessões com ele de coisa, e depois ele dizia assim, esse não precisa pagar não, né, Luciane? Aí eu ria, comum, né, eu dava exatamente essa risada comum? e dizia pra ele assim, eu não sou relógio. Eu respondia assim, Você nem tá ele ali era meio trabalhando, gaiato, né? e eu respondia gaiata na mesma altura. Eu não sou relógio, sabe? Nem é Então, trabalho. assim, eu acho que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, não na sua compreensão, mas no que vão nos compreender dentro disso, né? Porque, assim, a gente precisa pensar, na vida a gente tem motivos e motivações, e a gente faz para aquilo, sim. É óbvio que eu adoro a minha profissão, super penso como você, assim, se você imagina, profissão é um troço que você casa pro resto da vida. Sim. Pro resto da vida, literalmente, entendeu? Tem que ter um prazer envolvido, Se você é uma pessoa que vai produzir e quer produzir, você pode fazer mudanças no meio, mas você tem que ter alguma relação de prazer, Sim. senão não fica De suportável. conquista, né? De dia a dia, Então, assim, eu prazeroso. amo a minha profissão, não tenho nenhuma dúvida disso, eu adoro, mas eu não trabalharia se fosse só para trabalhar de graça, se eu não fosse para dar um bem-estar para mim, para minha família. Sim. Não sei se eu trabalharia, pelo menos não tantas horas quanto eu trabalho, entendeu? Sim. Então eu acho que são Entra coisas nesse que a lugar de gente ser também... violento, né? Exatamente, consigo mesmo. violentar. Exatamente. Claro. Então, acho que a gente também tem que pensar assim, por Perfeito. exemplo, a gente trabalha também com eu trabalho, né? A Amanda também, na TCC, com uma tabela que a gente faz de autorregulação. Na verdade,
ela é um pouco anterior à recompensa. A recompensa é secundária nela, porque o principal é que a gente compreenda essa questão, por exemplo, que a mãe diz, ele tem que tomar banho todo dia, fazer não sei o quê, ir pro banho sem briga, não sei o quê. E a gente bota isso tudo numa tabela, e essa tabela é uma tabela de recompensas. Sim. O que eu costumo dizer para as famílias é assim, eu, Luciane, particularmente, não gosto de orientar as pessoas para que a gente faça pela punição. Eu acho que eu não faço uma coisa para perder algo, né? Não, porque daqui a pouco vai chutar o balde. Você conseguiu conquistar, não tô afim, né? Não vou fazer. Não, sim. Isto é minha obrigação, e como eu consigo conquistar, como eu sou uma boa profissional, eu consigo ter muitos pacientes. Entendeu? Sim. Mais ou menos nessa relação. Né? Se eu não for uma boa profissional, eu não vou conseguir ter um número de pacientes que eu tenho. Sim. Então, é mais ou menos dentro desse contexto que você faz para a criança, para ela ter uma regulação. A maioria das vezes é com dinheiro, porque também compreender a matemática financeira é uma coisa importante para a vida, sim, de uma maneira geral, para o amadurecimento, para o crescimento, é importante. Então, sim, que uma criança compreenda o que é o recurso que ela pode usar de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, é super importante para a vida dela. Em todas as economias, na economia financeira, na economia psíquica, em todas as economias da vida, né? Sim. Então, a gente faz essa tabela, é uma tabela de recompensas, de alguma forma que você faz, né? Mas você norteia, sim, tudo dentro de um processo que hoje eu estou entendendo que é de uma comunicação não violenta. Exatamente. Né? Que é de você ter combinados, né? Quais serão os combinados? Inclusive, exatamente, tem famílias que chegam pra gente e falam assim, mas eu já fiz isso, já usei essa tabela, não funciona. Mas será que você fez desse lugar? Sim, é muito Será que você fez desse lugar da compreensão da função por trás disso? Será que você trabalhou ele se conectar com as motivações certas? Ou ficou só a recompensa pela recompensa? Que aí não vivencia o processo. Ele não se conecta e só a recompensa pela recompensa. Eu já vi muitos e digo pra família, vai chutar o balde. Não tá nem aí. Entendeu? Eu tenho paciente que ele falava, Teia, né? Ah, tá, entendi. Então esses são os comportamentos que eu tenho que fazer. O resto... Não precisa. O resto não precisa. Esses aqui são os que eu faço pra ganhar a minha mesada. O resto, não precisa. Deixo pra lá. É uma internalização. Imagina, né? E essa é a família que chega dizendo não funciona essa tabela. Então, até nas recompensas, a gente precisa entender que lugar isso está tendo na vida da pessoa. Exatamente. Né? Até nos elogios também, né? Sim, sim. Nessa questão, sim, porque o elogio, pelo elogio, que é o elogio feito também só para você conseguir fazer com que o outro faça o que você quer, sem passar pelo viés do engajamento, da compreensão, sim, ele é altamente violento. Ele causa dependência, né? Sim, sim. Numa criança, depois que vive um adulto que só depende da aprovação do outro, ele não consegue se satisfazer com o ganho dele. Né? O elogio, eu venho tendo um trabalho com uma família específica, elogio é repertório e vocabulário. Quando eu sento pra fazer a tabela de comportamento com a criança e ela só consegue dizer pra mim o que ela não pode fazer, me diz que essa criança não tem nenhum repertório. E aí eu insisto com a criança, ok, a tia entendeu. Isso é o que você não pode. O que você tem que fazer no lugar disso, então? Cri, 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 cri. É transformar, né? Não consegue. Quais são as possibilidades? Qual que é o repertório positivo que se espera dessa criança? Ela sabe? Porque às vezes é isso. A criança nem sabe qual é o repertório positivo esperado dela. Eu não posso brigar com meu irmãozinho. Tá, então a gente não usa o não na tabela. Isso é uma regra nossa. A gente não usa a palavra não. Tá, então o que você pode fazer, né? Não brigar, não implicar. Não, sempre não. É tudo não. Tudo não. Não atrasar o café da manhã e a saída de casa. Ok. E o que a gente faz sem ser o atrasar? Para não atrasar. Para não atrasar. Só sei que eu não posso atrasar. Não consegue, né? Porque, e aí as famílias não compreendem que elas não estão dando esse repertório. É um suporte. E é uma criança, às vezes uma criança, esse caso, por exemplo, que a Amanda está citando, é uma criança TEA, então tem uma rigidez, uma TEA, nível de funcionamento bom, mas tem uma rigidez cognitiva. Sim. Então, é isso, o repertório é esse. O repertório não é, vamos acordar de manhã, tomar um café da manhã gostoso. Não dá pra florear, vamos lá. Né? Tem uma outra forma de você... qualidade, uma coisa legal. Me fez lembrar de
de uma menina que eu venho trabalhando e assim, como a mudança de comportamento foi visível agora. E aí a mãe, poxa, Cíntia, caramba, acho que agora deu certo. E foi tão bacana ouvir isso, mas assim, fez sentido para ela. Porque ela, não, o estudar, né? Para adolescência, sexto ano, aquela coisa de que o social é muito mais interessante, as telas são mais interessantes. Então, poxa, chegar, fazer tarefa, estudar, estar no integral para fazer tarefa, não, isso não é legal. Não, isso pode ser muito legal. Você está no integral com a sua turma, você está junto com eles, você está produzindo. Olha, você está ganhando conhecimento, né? Mas tem que ser sentido por você. Tem que fazer importância, tem que ser importante para você, né? Essa importância tem que ser sua, não da sua mãe. Porque aí, eu faço, o que sua mãe quer? Que eu faça a minha tarefa, mas é chato, é isso, é aquilo. Tá, e vamos lá. E você? Porque aí lá no final do ano vem uma recuperação, vem estudar tudo. Mas não é a sua mãe que vai estar. Entende que o processo é seu. Sexto ano, quem está vivendo é você. As tarefas são suas. É você que está ali diante de um professor e tal. E aí, desde o momento que ela tira uma nota, né, que para ela foi muito boa, e ela vê que o processo dela, ela tem capacidade de... Nossa, aí foi um encantamento. Nossa, agora o prazer, sabe? De estar ali estudando, o prazer de uma recompensa que é positiva. Uma recompensa positiva, porque eu mudei meu comportamento por mim, e não porque minha mãe espera, ou porque eu tô trabalhando com ela essa conscientização, né? Tira a distorção da recompensa, né? Porque ela entendia que a recompensa era chegar em casa e não fazer o dever. Ai, pois é. Olha como ficou uma recompensa muito mais saudável. Sim. É isso. E tá engajada no processo que é dela, né? Isso é muito bacana. Muito maravilhoso. bom, Ai, muito meninas, bom. maravilhoso. Acho que esse vídeo vai ficar incrível. Acho que a gente, infelizmente, fica por aqui nesse vídeo. Acho que dava pra gente falar muito mais, com certeza, aprender muito mais. Foi extremamente rico. Queria agradecer vocês por estarem Obrigada, aqui. meninas. Obrigada a trazendo vocês, esse tópico pelo super convite. Que importante. Espero que a galera dos memes agora esteja entendendo um pouco melhor a situação da comunicação trends. não violenta. Entender como essas trends são rasas e como existe todo um conceito muito profundo e muito rico para a vida dentro desse tópico. E a gente fica por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo pra gente continuar produzindo aí. E aprender que a riqueza maior da comunicação não violenta é você tá bem nisso, faz toda a diferença, né? Porque quando fala de comunicação, a gente acha que é o tempo todo como o outro vai se sentir, né? E isso também é uma coisa que precisa se pensar, né? Sim. É como você vai estar se sentindo que você vai conseguir comunicar melhor. Muito bom, Ale, ter aprendido isso. E deixem comentários aí, comentem sobre comunicação não violenta, o que vocês entenderam, não entenderam, que a gente traz a Ale de volta, a Cíntia de volta, pra gente falar mais um pouco. Por favor, comentem pra eu poder chamar elas de volta, né? Porque eu quero mais dessa conversa. A gente quer falar mais. Nada de alecrim, nada de ser alecrim do campo, né? Não é isso. Ninguém poliana, exatamente. Muito bom, meninas. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. querida. Obrigada. Beijo.